Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Quando se junta a visão de um empresário empreendedor da área aeroespacial, a disposição de um grupo de estudantes visionários e o apoio de um professor que brincava de foguetes na infância, o resultado certamente é inovação. E eu explico, um grupo de mineiros, mais ou menos assim, se uniu a outros centros de pesquisa nacionais, sabe para quê? Para construir o primeiro foguete feito por estudantes do Brasil. Nesse projeto, Belo Horizonte deverá sediar um centro de testes de motores de foguetes. E se tudo correr como planejado, em cerca de um ano e meio, ele já deverá estar pronto. E quem conta melhor essa história é o professor Wellerson Romaniello, do curso de Mecatrônica da PUC Minas e coordenador da etapa mineira deste projeto nacional. O engenheiro René Nardi saiu com recursos próprios pelo Brasil, dentro das universidades, divulgando a ideia e os propósitos dele de incentivar a construção de um foguete universitário em que as instituições eventualmente interessadas, cada uma poderia ficar com a parte desse projeto. Uma instituição ficaria com o propósito de construir, por exemplo, o motor, a outra de construir a fuselagem, de projetar a fuselagem, a questão aerodinâmica, e uma outra instituição, que no caso ficou a PUC, através do curso de Engenharia Mecatrônica, ficaria responsável para a construção de uma bancada de teste para os motores desse. É uma bancada para se fazer os testes necessários para saber se o foguete... Qual é a potência desse motor? Falando numa linguagem mais técnica, qual é o empuxo desse motor? Nós vamos construir uma bancada montada sobre chassis, capaz de testar motores com um empuxo de 10 kN. Isso é um motor pequeno em termos de dimensões físicas, mas ele é capaz de levantar, por exemplo, um carro popular que tem uma massa de 1.000 kg. Mas vamos comparar então também com um foguete americano desse que a gente vê assim. Aí sem comparação, nós estamos falando coisas distintas. Muito. Num todo, um foguete universitário tem um aspecto de desenvolver a cultura aeroespacial. Nós temos um parque industrial hoje pujante, mas, por exemplo, não temos uma indústria aeroespacial, principalmente a parte espacial, como, por exemplo, a da Índia. Tem exatamente isso, despertar nas universidades esse tipo de interesse e exercitar essa cultura. A partir de bancadas de foguetes como este, podem aparecer trabalhos de conclusão de curso, podem aparecer dissertações de mestrado, teses de doutorado, tudo já caminhando para essa área. Nós já temos instalado no país uma boa indústria automotiva e não temos mão de obra e nem pesquisadores e nem uma massa significativa de trabalhos, pesquisas, ligados ao setor aeroespacial. Segundo o pesquisador, o projeto Apollo dos Estados Unidos, por exemplo, é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias avançadas, como o cristal líquido que compõe a maioria dos controles eletrônicos que a gente usa atualmente em nossas casas no dia a dia. O aperfeiçoamento da telefonia celular e a internet também, como exemplos, são desdobramentos do programa espacial americano. Conseguiu reunir ali todos os aspectos tecnológicos de todas as engenharias disponíveis no mundo, desde engenharia civil para construção de base, parte mecânica, a parte eletrônica, a parte de controle e automação, a parte de metalurgia, a parte de materiais, a parte ambiental e a parte de informática. Então, é um exercício de ponta para todos esses aspectos de engenharia. E isso tem desdobramentos muito grandes. O professor avalia que desenvolver a área aeroespacial de um país, além de aprimorar suas ações de vigilância no campo militar, na área civil incentiva um aumento do nível da engenharia de um país. Está mais ou menos dentro de uma mudança de uma cultura universitária que precisa acontecer no Brasil, está acontecendo, e também de uma cultura do setor produtivo. Ele quer incentivar esse tipo de cultura no Brasil. E a universidade tem que passar também a produzir inovação. Nós produzimos muito artigo científico, nós produzimos aproximadamente 2,5% dos artigos científicos do mundo, temos 2,5% dos pesquisadores do mundo,
quer dizer que tem uma boa paridade nisso, mas quando o aspecto é inovação, nós contribuímos com aproximadamente 0,4%, algo distoante entre a produção científica e o processo de inovação. E esse tipo de atitude, transformar algo que não fique restrito ao papel, é um passo importante para se atingir e criar uma cultura de inovação, ou seja, gerar patentes e gerar riqueza, não ficar restrito apenas à geração de mão de obra. Em quanto tempo, professor, essa bancada poderá estar pronta? A primeira percepção é estar de olho num desses projetos da FAPEMIG para instrumentalizarmos, né, e criarmos condições de fazer a coleta de dados. De posse do recurso, em questão de mais 6 meses ou 9 meses no máximo, veja bem, de posse do recurso, nós temos com a bancada completamente pronta. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência, fapemig.wordpress.com. Até a próxima.